tarde, obrigado, Esaú. Bem-vindos todos. Como o Esaú falou, então, hoje a gente está fazendo essa verdadeira homenagem, né, ao Simpósio de Ecologia Teórica, que é por onde começou, né, essas articulações que chegaram na Rabeco. Né? Então, hoje a gente vai explorar um pouco essas abordagens com forte componente teórico, né, de fronteira em ecologia, e para iniciar, a gente vai ter a conferência, então, do professor Sidney Feitosa Gouveia, professor adjunto do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe. Né? O Cid, ele é biólogo, mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Sergipe e doutor em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. O Cid, ele tem pesquisado, né, ao longo da sua trajetória, ele tem passado por várias fases, né? Então, inicialmente, ele saindo ainda como biólogo, né, lá no Sergipe, e como muitos de nós fizemos, né, fez muito trabalho de campo, coletando morcego, coletando sapos, coletando aves, né, eventualmente vendo sapos comerem morcegos. E aí depois ele se tornou funcionário da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sergipe e foi coordenador técnico do Monumento Natural Grota do Angico, né, um lugar às beiras do Rio São Francisco, com toda a beleza natural daquele lugar, mas também um lugar histórico, né, muito importante para nós brasileiros, especialmente nós aqui do Nordeste, né, que temos como um dos nossos heróis a figura mitológica do Lampião, que foi, então, capturado, né, e morto nesse lugar. Depois, o Cid foi fazer o doutorado em Ecologia e Evolução lá na UFG, né, e começou a atuar, então, na macroecologia. Nesse momento, nós nos conhecemos e nos tornamos irmãos acadêmicos. E ele começou, então, a explorar a macroecologia, os padrões de diversidade, e, posteriormente, ele foi, né, sintetizando esses vários conhecimentos, indo cada vez mais para a fisiologia, né, e trazendo a fisiologia para que a gente desenvolva modelos ecológicos cada vez mais detalhados, né, que possam ser articulados e pensados em diferentes escalas de tempo e de espaço, com componente evolutivo e tudo mais. Ele da turma, né, dos primeiros agraciados, né, pelo Instituto Serra Pilheira, e como ele mesmo fala, né, o papel dele tem sido um papel de articular, de dar o nó nessas diferentes linhas, né, que se desenvolvem, né, diferentes tradições que se desenvolvem na academia. Então, essa articulação, né, que é tão importante, que dá frutos tão interessantes, como ele vai poder mostrar para nós, né, precisa realmente de pessoas que tenham essa visão, né, integradora, capaz de fazer isso. Né? Essa história do Cid foi contada na seção Working Life da revista Science, e, bom, né, eu acho que por tudo isso, eu queria agradecer, então, a presença do Cid, e a palavra é dele, né? Tenho certeza que está todo mundo muito interessado em ouvi-lo. Muito obrigado, Cid. Ricardo, eu que agradeço imensamente o convite, a introdução. Eu não esperava, né, relembrar dessa história toda. Muito obrigado mesmo, é uma honra para mim estar aqui apresentando a conferência na Rabeco, dividindo o tempo desse evento maravilhoso, né? Está sendo incrível, com pessoas tão importantes para a ecologia do Brasil, como tem passado, né, nas últimas palestras, conferências, mesa redonda que eu vi ontem, anteontem.
Então, eu me sinto realmente muito honrado de estar podendo contribuir com isso e participar desse evento. O evento tá incrível, né? Tá incrível a introdução aí, artística, sensacional, as apresentações do pessoal da UFBA, da instituição, né? Host aí do evento. Eu só fico com aquela dor no coração, porque eu fico pensando, depois das últimas falas, né, da programação do fim do dia, aquela galera saindo em bando, juntas, procurando um boteco para tomar uma cerveja, para bater um papo. E isso está fazendo muita falta. Espero que em breve a gente consiga fazer isso, né, nesses próximos eventos. Desculpa, eu esqueci uma questão importante sobre a biografia do Cid, perdão, que ele também é um gaiteiro, né, de gaita de boca. Até se tu quiser, né, tu vai fazer essa apresentação cultural ao vivo. Bom, vamos ver se sai alguma coisa. Então é isso. Eu estou feliz de participar. Obrigado. Espero, né, que, enfim, todos que estejam acompanhando aí curtam, né, as coisas que eu vim trazer para a gente conversar, bater um papo aqui. Valeu. O que é que eu faço agora? Tranquilo, tu pode, se tu tiver a tua apresentação, tu pode colocar e eu vou te deixar a sós nessa apresentação. Vou estar aqui no backstage fazendo a organização das perguntas e intervenções que o pessoal tiver interesse e curiosidade. Ok? Todos estão vendo aí minha apresentação? Sim? Bom, pessoal, então, boa tarde mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do meu trabalho. Mais uma vez agradecer aí a organização do evento. Esse evento está sendo lindo, fantástico, né, em todos os detalhes. E, bom, eu fui convidado, então, para falar um pouco desse meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos, né, enfim, com a colaboração muito grande de várias pessoas, daqui a pouco vocês vão conhecer, que, bom, basicamente é sobre essa possibilidade de aproximação, né, entre a ecologia e a física. Eu vou mostrar que, na verdade, essa aproximação é bem antiga, né, e tem dado bastante frutos, e que talvez seja um momento também de retomar algumas dessas aproximações através dessa área relativamente nova, né, da ecologia, né, 30 anos e pouco, que é a macroecologia. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho estranho aí, eu estou ouvindo um barulho estranho aqui no meu computador. Espero que vocês não estejam ouvindo também. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então, vamos fazer só umas definições, né? Deixa eu só ver se eu consigo entender porque o computador está fazendo um barulho estranho aqui. Vocês estão ouvindo também? Se estiver incomodando aí, a gente dá uma pausa aqui e tentar recuperar. Vamos lá. Bom, então primeiro eu vou fazer umas apresentações, umas definições, né, para a gente entender, então, do que a gente está falando, né? Eu sei que tem muitos ouvintes aí, né, muitos participantes do congresso que são novos na ecologia, alunos de graduação, então é bom, enfim, dar nome, né, aos bois, né, no início. Bom, macroecologia é uma área da ecologia, né, que procura explicar padrões estatísticos, né, dos organismos, da biodiversidade, né, padrões de abundância, distribuição, diversidade, etc. Geralmente isso ocorre, né, essa explicação, essa descrição se dá em grandes escalas espaço-temporais, né? Alguns macroecólogos vão dizer que essa abordagem é necessariamente em grandes escalas, outros vão achar que não necessariamente em grandes escalas, mas desde que a gente esteja olhando para padrões emergentes, padrões estatísticos, né, da biodiversidade, certo? E o que é ecofísica, né? Ecofísica foi um termo
que foi proposto por esse físico chamado James Paul Wesley, lá na década de 70, em que ele se interessa pela ecologia e vai propor uma série de abordagens, né, para alguns problemas que ele achava interessantes da ecologia, usando, né, a lógica, né, o ferramental que ele tinha disponível para ele na física. Ainda sem conhecer esse trabalho, né, eu reinventei esse termo, né, sem conhecer esse uso anterior, num projeto, né, como o Ricardo falou lá, que eu desenvolvi por um tempo com o apoio do Instituto Serrapilheira. E aí depois, né, eu vim encontrar essa literatura, esse material, e vi que basicamente é a mesma coisa que eu estava trabalhando no meu projeto, né, mas, lógico, era um livro, tinha várias aplicações, várias ideias e várias coisas, né, que eu não tinha pensado, e, enfim, tá aí. Mas, basicamente, é isso que ele chamou de ecofísica, e eu também. Então, assim, é tentar estudar, né, a dinâmica ecológica usando algumas ferramentas da física. Mas aí a primeira pergunta, né, que a gente se faz nesse momento é: por que a gente vai comparar a ecologia com a física, ou buscar na física alguma coisa, né, para a ecologia? Será que temos inveja, né, da física? Esse é um questionamento que vários ecólogos teóricos fizeram, né, um tempo. E eu acho que não, né? Não é necessariamente inveja, tá? Mas acontece que a física, ela tem se deparado com uma série de problemas que se assemelham muito com a ecologia, tá? Primeiro, tem uma conexão básica, né? Que os fenômenos ecológicos, os sistemas ecológicos, eles ocorrem, né, no mundo, no universo, regido pelas leis da física, tá? Então, a troca de calor, de água pelos organismos, a obtenção de energia, né, satisfaz essa necessidade de trabalho, né, da vida, né? E em níveis, né, ecossistêmicos, né, também os processos, né, físicos vão controlar, em grande parte, essa dinâmica dos ecossistemas. Então, a gente está inserido, né, num contexto de um universo físico. Então, primeiro ponto é isso. Mas, né, então, além dessa associação, né, entre ecologia e física no contexto de que a gente problemas de ecologia são problemas, né, inerentemente físicos também. Além disso, a ecologia, né, ela tem problemas que são muito semelhantes àqueles tratados pela física, só que são mais complexos, né? Inclusive, uma coisa que eu preciso comentar logo no início é que, assistindo, né, as outras apresentações de ontem e da prévia, né, anteontem, eu cheguei à conclusão de que o que eu vou falar aqui para vocês é a parte mais suave, mais leve, né, desse evento, talvez, né? Porque toda essa discussão que a gente assistiu nesses últimos dias sobre integração por exemplo, com a sociedade, com cultura, com arte, com religião, né, com a necessidade de a gente romper a barreira, né, da academia. Na verdade, tudo isso é muito mais complexo do que isso que eu vou falar para vocês, tá? Então, na verdade, eu fiquei com a parte leve de tudo. Então, assim, tem essa sobreposição, né, de mundos, de abordagens ou de domínios, né? Se a gente for comparar nesses domínios, por exemplo, da física, né, tá ligado a propriedades, interações dinâmicas, né, matéria, diferentes tipos de matéria, diferentes tipos de energia no universo. Ecologia, propriedades, interações dinâmicas de organismos vivos. Então, se a gente for pensando no aspecto mais materialístico da coisa, os organismos, né, eles são, né, formados por matéria, demandam energia para o processo vital e, então, na verdade, tem uma correspondência muito grande. Mas a diferença principal é que a ecologia é mais complexa, né, do que a física, na verdade, tá? Os organismos, né, vocês sabem, né, tem um sistema de informação, né, que vai interagir com o meio, determinar as propriedades desse organismo e se propagar no tempo. Então, isso cria um vínculo temporal, né, entre essas entidades ecológicas, esses organismos,
né? De maneira que toda a dinâmica ecológica ela é atrelada, né, por esse vínculo. Então, é um processo que está se propagando no tempo, né, com a conexão com o tempo. Ou seja, a dinâmica ecológica ela tem memória, né, que é muito diferente, né? Isso tem cria uma complexidade, né, que é sem paralelos na física. Mas isso não significa, pessoal, que os problemas da física são simples. Vocês mesmos podem me dizer, né, do desempenho, né, de física, né, na escola, etc., na física básica na faculdade. Muitos desses problemas são muito complexos e muitos deles são incrivelmente análogos à ecologia, tá? Então, o que eu pretendo discutir aqui com vocês é que a dificuldade, né, enfrentada pelos físicos, né, há várias décadas em entender processos complexos e que estão geralmente fora do alcance da visão, depois a gente vai voltar para esse ponto, estimulou um desenvolvimento, né, de um conjunto de ferramentas, abordagens para resolver esses problemas, que é muito diversificado, né, e criativo, certo? E que pode ser útil, né, tem sido útil para a ecologia e pode ser ainda mais útil, certo? Bom, então, só para a gente entender, né, a física teórica, ela tem várias áreas do conhecimento, né? Eu elenquei aqui algumas poucas que eu vou comentar, né, e que talvez sejam mais relevantes para a gente, né, que são as abordagens, né, da física: mecânica clássica, mecânica estatística, mecânica quântica. Tem outras áreas, né, eletromagnetismo, fotônica, óptica acústica, mecânica relativista, matéria condensada, física nuclear, cosmologia. Então, tem física muito mais ampla do que isso. Mas, né, para a gente, essas três abordagens principais, elas são já suficientes para a gente explorar uma série de coisas que podem beneficiar a gente na ecologia, como tem beneficiado, que isso é um ponto importante que a gente vai conversar. Então, a mecânica clássica, né, a física clássica, ou mecânica newtoniana, né, está interessada em entidades macroscópicas, né, força, movimento, essas coisas. A mecânica estatística, ela está interessada no comportamento macroscópico de entidades microscópicas, tá? É muito usado, por exemplo, para a física de gases, para entender, né, dinâmica de gases. E a física quântica, ela está interessada em entidades microscópicas com comportamento probabilístico. São coisas tão pequenas que, né, fora, né, do alcance de detecção, né, dos instrumentos, assim, não conseguir enxergar, né, conseguir identificar, posicionar essa entidade. Então, ela é estudada através de uma série de técnicas que tratam, né, essas entidades, por exemplo, os elétrons, né, com essa dualidade partícula-onda, etc. Muito bem. Então, uma lição que a gente pode aprender, né, com os físicos, nessa tentativa de entender, né, a complexidade, né? Essa é uma pergunta importante, né? Como é que as áreas têm lidado, né, com a complexidade? Então, a lição que a gente pode entender é justamente como a física tem lidado com isso, né? Por exemplo, na ecologia, a abordagem principal tem sido, né, se a gente pensar, se a gente fizer essa analogia aí com o quebra-cabeça, na ecologia, a abordagem principal tem sido tentar montar o quebra-cabeça com o máximo de peças possível. E é como se a analogia é a seguinte: a gente tem uma peça, né, do quebra-cabeça e a gente tem um treinamento muito forte, por exemplo, em diferenciar as peças desse quebra-cabeça, né? Pega uma peça dessa, olha, né, o contorno dela e diz o nome da espécie, né? Fazendo essa analogia. Ouve, né, a vocalização do bicho e se sabe qual é o nome da espécie. Isso, inclusive, impressiona quem não é da biologia ou da ecologia. Inclusive, né, como o Ricardo apresentou, né, eu trabalhei um tempo com os anfíbios lá na Caatinga, né? Se eu ouvir os bichos da Caatinga, eu reconheço. E falo o nome da espécie. Então, a gente tem um treinamento forte em entender esse detalhamento, em olhar esses contornos, né, as entrâncias, né, os encaixes dessas peças, muito grande. Já na física, a abordagem principal tem sido de primeiro buscar identificar alguns princípios gerais, algumas tendências gerais, alguns princípios norteadores, né, desses padrões. E, na verdade, esse é um debate muito antigo na ecologia, né, que sempre volta, vai e vem,
tal, mas no final das contas não entra muito, assim, não tem um consenso muito sobre isso, né, sobre essa abordagem, né, de procurar princípios gerais da ecologia, tá? Mas o que eu pretendo, né, discutir aqui com vocês provavelmente que essa área, né, relativamente nova da ecologia, ela pode, mais do que outras áreas da ecologia, talvez, tirar um proveito maior dessa perspectiva típica da física, né, de enxergar esses padrões para ajudar a montar esse quebra-cabeça. Só que primeiro a gente precisa, né, se atentar para isso, porque, em geral, o nosso treinamento é um treinamento tradicional, né, como o Ricardo falou lá, né, na apresentação. E eu acabei de falar, né, se você botar a vocalização de um anfíbio lá da caatinga, eu reconheço. Meu treinamento foi esse. Então, meu treinamento foi de identificar essas nuances, essas diferenças, né, esses contornos dessas peças do quebra-cabeça. Tá? Bom, e então, como é que é o método? Como é que são as abordagens, né, dessas áreas? Talvez entender um pouco desse histórico, desse contexto, ajude a gente a entender um pouco isso. Na física, desde, pelo menos, né, esse período aí compreendente de Galileu e Newton, né, que foi conhecido como Revolução Científica, entre os séculos 17 e 18, né, 1600 e 1700, que a abordagem principal tem sido de tentar olhar, né, para uma descrição, né, uma simplificação, uma descrição geral desse sistema, um princípio fundamental desse sistema, e depois a gente comparar isso com as observações, né? Então, o que eu estou colocando aqui como modelo, né, na verdade, é essa simplificação, né, um modelo, né, uma explicação, né, geral sobre a identificação de um princípio geral, certo? E depois, né, aí tem as áreas, né, mais focadas em observação, em experimentação, né, da própria física. E esse método, né, ele basicamente sofreu poucas modificações, né, ao longo do tempo. E desde esse período, né, ele encontrou um respaldo na filosofia muito forte, né, na filosofia de René Descartes, né, filosofia racionalista de René Descartes. Eu não vou defender aqui, né, essa filosofia, na verdade, né, o reducionismo, racionalismo puro, né, de Descartes. Mas é só para a gente contextualizar essa história, né? A própria física, né, ela mudou, né, e tem enfim, outros aspectos filosóficos importantes na arte, tá? Mas só para a gente contextualizar. Já na ecologia, que tem um histórico, né, uma origem muito difusa, né, com várias fontes, né, que resultaram, né, na ecologia, e uma delas a própria biologia, e outras áreas, o método sempre foi diferente, sempre foi no sentido de a gente ter um problema e observar isso para tentar explicar, né? Ou, dependendo da origem dessa área, experimentar. Tá? Algumas áreas são mais experimentais, fisiologia vegetal, né, que é uma das disciplinas mães da ecologia, ela tem essa tradição mais experimental. Né? Outras áreas têm uma mais observacional, com a própria história natural. E isso, né, estava muito alinhado, por sua vez, né, ao empirismo, né, que aqui está representado na figura de John Locke. Certo? Além disso, na ecologia, herdado da biologia, tem um método que é totalmente próprio da biologia e da ecologia, tá? Que não foi desenvolvido, né, pelo menos, né, historicamente, em nenhuma das outras áreas da ciência, que é um método de comparação, método comparativo, que vem lá, né, de Aristóteles, na verdade, né, um método comparativo, de você identificar semelhanças e diferenças entre os organismos, né, e tentar agrupá-los, né, nesses sistemas de organização. O Linneu, né, o maior expoente dessa abordagem, e depois, né, o próprio Darwin. Certo? E o que a gente tem hoje no ecossistema científico, né, de pesquisa em ecologia, é uma combinação, né, muito louca de tudo isso, certo? Você pode, por exemplo, usar dados, né, é uma coisa que, inclusive, eu fiz já, né, inclusive na tese de doutorado, usar dados de experimentação de laboratório,
comparar esses dados, né, por exemplo, dado fisiológico de um organismo, comparar esse dado com dados observacionais, por exemplo, de distribuição geográfica, né, do nicho da espécie, e analisar isso num contexto comparativo. Então, isso é uma integração de métodos muito complexa para outras áreas, certo? Só para dar um exemplo, né, de como essa diversidade metodológica da ecologia ela é importante, e da biologia, né? Um exemplo da biologia aqui, que é o próprio conceito de gene. Se a gente pensar no conceito de gene, por exemplo, através, né, ou estudar o gene através do método experimental, a gente tem toda essa área de citogenética, genética médica, CRISPR, edição genética, isso que está desenvolvendo aí tudo muito rápido, né, na genética. Quando a gente analisa, né, ou estuda o gene a partir de uma abordagem comparativa, a gente tem a filogenética e os métodos evolutivos, e que a biogeografia e a ecologia têm bebido bastante dessa fonte também. Então, tudo isso faz parte, né, dessa diversidade, né, metodológica da ecologia. E não bastante, ainda surgiu, em algum momento na história da ecologia, né, a introdução dessa abordagem, né, mais racionalista, mais baseada em modelos, né, típica da física. Inicialmente, essa abordagem ela se concentraram justamente na observação e na experimentação, porque é justamente as áreas que a física atuavam, né, desenvolviam modelos. A parte de modelo para o método comparativo veio se desenvolver muito recentemente, principalmente nos anos 90, né, com os modelos evolutivos, certo? E, né, como eu falei, a gente tem uma combinação, né, muito complexa de todas essas abordagens. E se a gente ainda acrescentar isso, né, o que na fala lá genial do professor Fábio Scarano, na abertura, né, lá na prévia da Rabeco, anteontem, ele falou, né, ainda tem uma série de outras abordagens que a gente pode adotar, né, e ele citou a transdisciplinaridade, uma coisa que eu aprendi, né, inclusive agora, essa reflexividade radical. Imagine, né, que tudo isso, né, faz parte, né, tá ao dispor dos ecólogos para lidar com problemas ecológicos. E a gente tem que saber manejar com tudo isso e saber em que momento, né, usar tudo isso. Então, de certa maneira, a ecologia ela perpassa, né, por um campo, né, de conhecimento, de atuação, né, da sociedade talvez muito mais amplo do que qualquer outra área do conhecimento, né? Então, a gente tem desde princípios muito básicos, elementares da física e da química, né, até problemas sociais, econômicos, né, como a gente tem discutido nesses primeiros dias. Então, tudo isso, né, enfim, é extremamente complexo, torna tudo muito complexo de lidar, e vocês precisam, pelo menos, né, a gente precisa, pelo menos, saber que existe esse universo de coisas e saber escolher, né, tudo isso, tá? Bom, então, fazendo um resgate histórico aí, sobre tudo isso, um pioneiro, né, na introdução dessa lógica, né, típica da física na ecologia foi esse matemático e físico, o Alfred Lotka, né, que vai, né, principalmente nesse livro aí de 1925, né, o Elements of Physical Biology, depois foi publicado como Elements of Mathematical Biology, ele vai introduzir uma série de ideias, né, baseadas na cinética, com os próprios modelos de interação, modelos de crescimento populacional, né, baseado em estática, né, esses princípios de equilíbrio, né, nas interações de espécies, dinâmica, né, para a transformação de energia, e ele anteviu, né, ele não desenvolve, mas já aponta para o potencial da aplicação da mecânica estatística para problemas de ecologia, né, insiste numa perspectiva macroscópica do estudo da dinâmica das espécies. Então, ele já antecipava o que viria a ser, na verdade, a macroecologia. Teve outras contribuições, né, o próprio Volterra, que a gente conhece hoje, os modelos de lógica Volterra. Outro cara que talvez seja o único aqui da ecologia, né, o único da ecologia, que é o Raymond Lindemann, que faleceu muito cedo, aos 27 anos, que ele vai introduzir essa abordagem energética, né, para descrever interações tróficas. Esse cara chamado, um físico também, o Edward Kerner, que vai desenvolver, né, aquilo que o Lotka imaginava que seria importante, né, uma versão de mecânica estatística das equações de interação.
Aí o Wesley, que eu comentei agora, né, que ele vai propor uma série de abordagens da mecânica clássica e estatística para problemas de populações, ecossistemas e evolução, né, inclusive o termo lá da ecofísica, certo? Todas essas contribuições, eles buscaram identificar, né, uma característica dessas contribuições é isso, eles buscaram identificar princípios gerais de processos ecológicos a partir de simplificações, ou adotar aproximações gerais para problemas de ecologia. Né? Algumas dessas contribuições tiveram, né, e têm uma influência muito grande na ecologia, outras não, tá? Outras não vingaram, né? E daqui a pouco a gente discute por que isso. E aí, né, só fazendo aqui esse contraponto, que esse é um argumento que geralmente ocorre na literatura, no debate sobre esse tipo de assunto, que o pessoal fala isso, que essas aplicações da física na ecologia, elas contribuíram um pouco. Será? Os modelos demográficos, né, desenvolvidos, por exemplo, lá pelo Lotka, e paralelamente, né, pelo pessoal da epidemiologia, muito inspirado por esse desenvolvimento da ecologia, eles resultaram, por exemplo, todo esse modelo, né, epidemiológico que a gente conhece hoje, né, a previsão de dinâmica de Covid, por exemplo, né, eles são baseados em modelos de interações, né, são modelos de interações de espécies, né, e que foram desenvolvidos a partir dessa lógica. Se a gente pensar também esses modelos, né, demográficos, junto com a compreensão de alguns padrões de história de vida das espécies, que muitos deles são bastante determinados por relações alométricas, que, por sua vez, são princípios escalares, né, que é da física, desde Galileu, na verdade. Se a gente... a união desse tipo de informação, eles vieram, por exemplo, né, contribuir com o desenvolvimento dos modelos de viabilidade populacional, né, análise de viabilidade populacional, que tem sido usado amplamente, né, para a conservação de populações, inclusive contribuiu com o salvamento, né, com a não extinção do mico-leão dourado, por exemplo, no Rio de Janeiro. E uma coisa que também está super popular agora, né, o modelo de distribuição de espécies de máxima entropia, né, o Maxent. Essa máxima entropia é um princípio, né, da termodinâmica, né, que se alinhou, né, absorveu, né, a mecânica e estatística lá com Boltzmann, lá no final do século XIX. Isso é um princípio, né, da física. O princípio descreve a distribuição de máxima desordem, né, mais ou menos isso, de máxima desordem de um conjunto de entidades, né, e aí a partir dessa distribuição que maximiza a entropia, dada uma série de restrições do sistema, ele vai encontrar a distribuição mais provável, né? E os modelos de Maxent são isso. Então, essas coisas são extremamente populares e utilizadas na ecologia. Por outro lado, muitas não vingaram, né? Por que essas contribuições não vingaram? Tá? Bom, primeira coisa é que muitas delas não romperam, né, uma barreira de comunicação e compreensão. Né? Bom, porque os físicos não estavam olhando para conceitos, né, que interessavam os ecólogos, né? Ou porque os ecólogos não entendiam, né, mesmo, né, as equações, formulações, etc., de algumas dessas ideias. Ou seja, porque não se interessavam ou porque não entendiam, né, os ecólogos. Mas muita coisa foi produzida e muita coisa interessante que merece ser resgatada. Outra razão é que houve detratores, né, muitos autores, inclusive muito influentes, né, atenuaram ou até mesmo negaram, né, essa relevância dessas abordagens para a ecologia. E também houve muita desinformação sobre esse papel dos modelos gerais em ecologia, né, da busca de princípios gerais da ecologia. E também porque uma quarta razão é porque alguns não funcionavam mesmo, né, tudo pode acontecer. Certo? Mas, sobre esse argumento, né, por exemplo, de que não serve para a ecologia, um aspecto que talvez a gente possa pensar como um aspecto mais filosófico aqui dessa minha fala, se a gente pensar, né, com cuidado, na verdade vai ver que esses modelos gerais da física teórica, eles não são da física, né? Eles são da mente. Eles são idealizações de um sistema com determinadas propriedades e comportamento que a gente imagina corresponda a certas entidades que está interessado.
Deu para entender isso aí? Não. Bom, um exemplo. Na física quântica, né, na mecânica quântica, né, se descreve, né, por exemplo, a posição de um elétron, ela é determinada por uma probabilidade, você não tem uma posição exata, né? E isso é feito por uma chamada função de onda, né? Ele calcula essa probabilidade de estar em determinada posição no espaço, né? Mas essa ideia, ela não tem, né, o CPF do elétron dela. Ela é só uma função matemática que é válida, né, para qualquer entidade, né, que, assim como o elétron, tem uma detecção probabilística. E quem se deu conta disso, explorou isso, foram esses pesquisadores, aqui tem principalmente né, liderados pelo professor Raimundo Real, lá de Málaga, na Espanha, em que eles usaram essa noção para descrever a distribuição de espécies a partir de funções de onda. Se a gente pensar bem, né, imagine uma espécie de passarinho que vocês conheçam aí, qual que é a chance de você, em determinado lugar, encontrar o destino lá? Né? Eles têm uma probabilidade de estar naquele local. Né? Então, se você sabe que a abundância dele é muito, a densidade populacional é muito alta e as condições são muito apropriadas, então você pode encontrar, né, uma chance alta de encontrar ele naquele lugar. Mas ainda assim vai ser uma probabilidade. Você pode ir lá encontrar, depois você pode sair e não encontrar mais. E voltar e não encontrar mais. Então, né, se a gente pensar nessa escala macro, essas distribuições das espécies, né, dos indivíduos, das populações, elas são meio como elétrons, né, meio probabilísticas. Né? E eles usaram isso, né, para descrever essa distribuição das espécies, e com uns resultados muito interessantes. Ok, mas a ecologia tem progredido, né, mesmo sem essa parafernália teórica, né, da física. Tem progredido bastante. Mas, bom, como eu falei, muito desse progresso tem contribuições, né? Por trás tem algumas ideias que vêm de lá. Mas tem progredido, lógico, em outras áreas. Mas um aspecto, né, é que essas abordagens, essa busca por princípios gerais, modelos gerais, né, da ecologia, eles têm o que a gente chama de um valor heurístico maior. O que seria esse valor heurístico? É uma habilidade dessas ideias de instigar, de provocar novas perguntas e novas ideias, certo? Esse trabalho do Raimundo, da Márcia, né, e usando teoria quântica, ele teve um resultado muito interessante, que, a partir das funções de onda, apareciam probabilidades de ocorrência de espécies que não eram conhecidas. Né? Então, ele trabalhou, né, nessa ideia no sentido e chamou isso de dark diversity, né, diversidade escura, né, como se fosse a matéria escura, que é uma coisa que a gente não vê. Então, ele usou isso para indicar a probabilidade de ocorrência de espécies, né, então desconhecidas. Um outro exemplo, né, desse valor heurístico, né, dessas abordagens, né, vem num trabalho nosso recente, né, esse trabalho, na verdade, foi publicado, né, uns anos atrás, 2016, e nesse trabalho, basicamente, né, uma das conclusões dele é que os gradientes geográficos e tamanho corporal de anfíbios, que é um tema que estava sendo debatido, né, há décadas, né, será que os animais ectotérmicos eles apresentam uma variação geográfica no tamanho corporal, assim como os endotérmicos, né, aquela famosa regra de Bergman? Será que ocorre, será que não ocorre? Então, a prática era basicamente de testar. Testar, um dá, outro não dá. Um dá, outro não dá. E aí nunca saía muito disso. Nesse trabalho, a gente sugeriu que esses padrões são raros, na verdade, em anfíbios. Né, e nos casos que ocorrem, o fator preponderante seria o balanço de água do corpo. Né? Seria isso, porque o princípio seria basicamente o mesmo. Né? Quanto maior o animal, mais água ele consegue reter, então seria uma vantagem maior para ambientes mais secos, certo? Mas, mesmo assim, continua nesse debate, né? Essa falta de resposta, né? Sobre isso. Então, depois a gente adotou uma abordagem, né, diferente, né? Análoga, né, uma abordagem da mecânica clássica, né, que chamaria aqui de cinética da evolução dos atributos ou cinética dos gradientes geográficos. A gente partiu de um modelo, uma equação que descreve o fluxo, né, de água que vem
enfim, da física desde o do século XIX, né, essas famosas equações de fluxo de água, que o pessoal da engenharia usam, né, diariamente, né? Aqui é uma versão, né, dessa equação que mostra o fluxo, né, de evaporativo como uma função, né, do tamanho do animal, né, a relação entre área e massa, do gradiente de vapor de água, que tem a ver com a condição ambiental, né, a quantidade de água na atmosfera fora, né, do animal e dentro do animal, né, o limitante vai ser fora, e outra propriedade que seria a resistência que o corpo exerce para evitar a perda de água, né, que isso está relacionado à resistência cutânea, né, à estrutura da epiderme, né, do animal para reter essa água, certo? E aí, explorando esse modelinho, a gente chegou, né, eu preciso que vocês foquem nessas equações, mas só para, basicamente, ela está dizendo aqui, está descrevendo a variação, né, da taxa evaporativa de água em relação à massa, tá? E a essa outra equação em relação à resistência cutânea, né, a resistência total, que é uma função da resistência cutânea. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é que as formas das curvas são diferentes. Isso diz para a gente que a relação, né, de perda de água, que é determinada pela massa, pelo tamanho do animal, é diferente daquela determinada pela resistência. E isso, né, dá para a gente, né, indica para a gente que diferentes combinações de massa e resistência dão diferentes direções de como essas adaptações vão ocorrer. Por exemplo, nessa região A aqui, mais escura, né, os organismos que têm essas combinações de massa e resistência são mais sensíveis à variação de massa, ou seja, se eles sofrerem uma pressão seletiva, um gradiente espacial de perda de água, eles tendem a mudar a massa. Nessa região C, é o contrário, eles são mais sensíveis à resistência, que é bem maior. Inclusive, por si só, isso meio que concorda com aquela nossa conclusão de que os gradientes de tamanho do corpo de anfíbios eram raros, né? Porque, na verdade, eles estariam concentrados em animais pequenos, né? E preferência com resistências altas. E nessa área aqui do meio seria, né, mais ou menos igualmente sensível entre massa e resistência. E a gente testou para espécies diferentes, para o tamanho, né, mas a gente tinha informações de resistência, mas não tinha informações de gradiente de resistência. Bom, mas a única espécie que tinha, né, uma sensibilidade maior à massa, em relação à resistência, foi justamente a espécie que a gente encontrou uma resposta positiva. Todas as outras que não tinham uma sensibilidade, né, esperada para a massa, nenhuma delas apresentou o gradiente positivo com a evapotranspiração, certo? Esse trabalho a gente publicou, né, em 2019, né, esse grupo maravilhoso aqui, envolvendo, né, o ANV que desenvolveu as equações, o pessoal da fisiologia, o pessoal da sistemática, né, de anfíbios, etc. Certo? Então, nesse exemplo, né, a mudança adaptativa de uma característica, de um atributo, nesse caso o tamanho, ela é tratada como uma resposta mecânica à pressão do ambiente, assim como, né, essas equações de fluxo descrevem. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe, né, que a dinâmica, né, na verdade, ela envolve, né, uma dinâmica genética e demográfica, né, de adaptação, de mortalidade, de seleção, etc., e que é um processo probabilístico. Mas assim como na física clássica, né, essas equações da física clássica, na verdade, elas são generalidades, são aproximações de equações mais detalhadas que estão na mecânica estatística. Por exemplo, na mecânica estatística, a gente teoricamente descreveria a dinâmica de um fluxo de água a partir do comportamento macroscópico, do comportamento das moléculas de água, elas estão se colidindo, tem turbidade, etc, etc. Então, o movimento é dado por essa interação entre as moléculas. Mas essas equações gerais, elas pegam uma fotografia geral, né? Se eu tiver mais ou menos essa resistência aqui, essa massa, então a quantidade de água que passa nessa superfície é tanto. Se você fizer isso no laboratório, vai dar uma certa variação, porque é justamente a variação que decorre, né, ou da medida ou da própria dinâmica probabilística dessas moléculas. Então, essa abordagem é uma aproximação macroscópica, né, pensando, né, na física clássica aí, de um processo que é probabilístico. Mas, assim, ainda assim, bom, e um aspecto importante é que, na minha opinião, esse trabalho ele tem um valor heurístico maior, né, do que os anteriores que buscavam entender esse padrão, simplesmente fazendo essa relação,
porque a partir dele, né, a gente consegue pensar, né, em novas perguntas, né? Por exemplo, uma pergunta que aparece é isso. Então, a gente pode ter um gradiente, né, muito mais comum de resistência cutânea, mas o pessoal da fisiologia não testa muito gradientes intraespecíficos de resistência cutânea. Então, isso aparece nesses resultados, nesse modelo, e isso instiga, de repente, a avançar nessa direção, certo? E, bom, outras possibilidades. Mas, como eu falei, né, a gente também pode adotar essa perspectiva probabilística, que era justamente aquilo que o Lotka, né, falava lá no início, que ele achava que precisava. Ele falava desse jeito, né, a tradução mais ou menos seria isso: é necessária uma análise que enxergue, né, as unidades das populações biológicas da maneira que a mecânica estatística enxerga moléculas, átomos e elétrons, que lide com efeitos médios, como densidade populacional, pressão populacional, assim como a termodinâmica lida com efeitos médios, de concentração de gases, pressão, etc, etc. Ou seja, utilizar, né, esse ferramental da mecânica estatística que estuda esse comportamento probabilístico, né, comportamento de sistemas macroscópicos a partir de entidades microscópicas, como é feito, né, na física de gases, por exemplo. E aqui, justamente, que a macroecologia entra. Né? A macroecologia, justamente, ela tem essa possibilidade de contribuir com essa visão, porque ela está enxergando esse sistema, essas entidades, esses organismos de longe. Tá? Uma analogia que a gente pode fazer para pensar nisso é o seguinte: imagine se a gente pudesse observar os sistemas subatômicos, né, em sua escala natural. Se a gente pudesse andar, né, no campo, né, energético de um átomo e observar o elétron, partículas subatômicas. Como seria a nossa compreensão, né, sobre composição, variação, distribuição das partículas subatômicas, sobre suas interações elétricas, forças, etc. Com certeza, a gente ia conseguir responder um monte de pergunta. Inclusive, os físicos continuam tentando, né, os supermicroscópios aí, para poder se aproximar o máximo possível. Mas, será que os detalhes, né, a diversidade de interações possíveis que a gente conseguia ver nesse sistema, será que elas não iam, de certa maneira, cegar um pouco, né, nossa visão do observador, ou privar da criatividade de tentar bolar respostas, né, ou simplificações ou generalidades que permitiram a gente tirar conclusões e entender esse sistema de tal maneira que a gente, em toda essa tecnologia que a gente usa, que de certa maneira é resultado, né, da aplicação desse princípio da física, a gente está aqui conversando, inclusive, né, graças a isso. Ou seja, né, se a gente será que a gente não precisa, né, de fato, dessa percepção, né, macroscópica, né, da biodiversidade para poder, né, identificar alguns princípios gerais? Então, essa é a proposta da macroecologia, né, e justamente essa é a onde esses métodos, essas técnicas, né, que a física já vem desenvolvendo para entender esses sistemas ajudam. Bom, e se você me perguntar se essas técnicas de mecânica e estatística já são usadas na ecologia, bom, a própria teoria neutra da ecologia é um exemplo disso. Né? O princípio ali é baseado totalmente, né, nessa lógica da mecânica e estatística. Né? A distribuição, né, aleatória dos indivíduos, né, dinâmica aleatória das populações e a consequência disso, isso é totalmente análogo nesses modelos de mecânica e estatística, certo? E, bom, a aplicação disso, o uso disso tem sido cada vez maior. Poxa, então, você está me dizendo que a ecologia, ao longo da sua história, já tem várias aplicações disso que você está chamando de ecofísica. Então, por que chamar de ecofísica? Bom, basicamente para atrair vocês aqui. Né? Na verdade, a gente não precisa de uma ecofísica. Tudo isso é ecologia. Tudo isso é ecologia. Tá? O que falta, na verdade, é a gente se dar conta de que, na verdade, essa escala macroscópica que a macroecologia, né, permite a gente investigar, ela oferece essa oportunidade de a gente enxergar esses princípios e fazer, né, uso dessas ferramentas. Tá? Uma outra crítica que sempre se ouve é o seguinte: mas esses princípios gerais eles não têm poder preditivo.
E aí, para isso, eu faço uma única pergunta. Vocês já viram uma bola rolando eternamente? Ninguém nunca viu uma bola rolando eternamente. Mesmo assim, esse é o princípio mais elementar do movimento. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Objeto em repouso, em movimento, retilíneo uniforme, tende a permanecer nesse estado, né, se a força resultante sobre ele for nula. A gente não, talvez não entendesse bem o movimento se a gente não partisse de um princípio que a gente não observa. Ele não tem poder preditivo nenhum, se a gente pensar do ponto de vista da ecologia. Como a gente pensa em poder preditivo para a ecologia. A gente não consegue, né, prever nenhum corpo, né, na Terra, por exemplo, que obedeça esse movimento. Mas a gente precisou dele para entender atrito, para entender outras forças que os constraints, né, que a gente conhece, que impedem dessa dinâmica ocorrer livremente. Então, na medida, né, que a gente se torna capaz de identificar alguns princípios fundamentais, né, da biodiversidade, e se a biodiversidade ela existe no mundo inteligível, a gente acredita que existam, né, alguns princípios fundamentais. Então, a ideia é que a gente pode lidar com as evidências conflitantes, né, das observações que a gente faz, né, dada a teoria, não apesar dela. Tá? Uma vez que a gente sabe como é que o princípio funciona, bom, a gente consegue entender o efeito da atrito, da gravidade e de outros processos. Então, uma vez que a gente consegue identificar esses princípios gerais, que essa seria a grande vantagem da abordagem macroecológica, então a gente consegue entender os outros atritos, certo? Bom, terminando já, mas só para finalizar, bom, você falou aqui de termodinâmica, estatística, mecânica estatística, entropia, etc. Mas isso está na ecologia. Isso eu ouço falar o tempo inteiro, né? Isso é trabalhado na ecologia de ecossistemas. Bom, e ainda chega a parte de integração que eu queria falar agora. A ecologia, ela pelo menos desde a década de 50, 60, dividida em dois que a gente chama de programas de pesquisa principais. Ecologia de ecossistemas e ecologia de organismos, que hoje a gente pode chamar de ciência da biodiversidade, tranquilamente. Certo? A ciência da biodiversidade, a ecologia de organismos, ou a demecologia, como foi proposta lá atrás, ela está interessada nas entidades, nos organismos, nas espécies, nas populações, nas comunidades, nas entidades. A ecologia de ecossistemas está interessada na consequência da dinâmica dessas entidades. Tá? É o que a gente chama de epifenômeno, né? O fenômeno que emana, que emerge dessa atividade dessas entidades. Certo? E a própria a ecologia de ecossistemas, de fato, ela vem, né, desenvolvendo sob, né, esses conceitos, né, da termodinâmica, de entropia, de sistemas complexos, etc. Só um contexto histórico, né, essa divisão, né, ela basicamente foi responsável por essas áreas, né, da ecologia, foi esse cara, né, o George Hutchinson. Antes dele, né, a ecologia estava meio no início ainda, as primeiras décadas, ecologia vegetal, ecologia animal, ecologia de populações com os modelos lá do Otto Terra, né, as experiências lá do Gauss, etc. Princípio, né, da ecologia do ecossistema, e depois, né, com o impacto, né, do Hutchinson na área, essa área se desenvolveu em duas ramificações, né, ecologia de ecossistemas e ecologia dos organismos. E a macroecologia vem dessa tradição de ecologia dos organismos. E essa ecologia de ecossistemas, ela, como eu falei, ela desde cedo adotou essa interpretação termodinâmica dos sistemas ecológicos, baseada, amparada por processos, princípios físicos. Mas apesar dela ser antiga, né, a contribuição aí dos irmãos Oldham é muito grande, né, sobre os trabalhos de um cara chamado Prigogine, da década de 40, elas foram se desenvolver mesmo nos últimos 20 anos, tá? Que é mais ou menos o tempo que a macroecologia vem se desenvolvendo mais. Né, o ferramental, né, a própria termodinâmica, né, ela é baseada integrado com essa mecânica estatística, certo? Então, na verdade, a ecologia do ecossistema já tem essa percepção de padrões gerais, de alguns princípios gerais que norteiam a dinâmica dos ecossistemas. Então, é justamente nesse aspecto que eu acho que uma
o papel, né, da macroecologia pode ser importante nessa integração entre essa ciência da biodiversidade e essa ecologia do ecossistema, se a gente adotar, né, uma das possibilidades é essa, né, não é a única, isso é um palpite, na verdade, meu, tá, de que essa integração pode ser favorecida através da macroecologia, né, principalmente utilizando esse ferramental, essas ideias da mecânica estatística. Né? Se a gente for pensar, a ciência da biodiversidade ela tem se concentrado, né, em relativamente poucos parâmetros da biodiversidade, né? Principalmente medidas de diversidade, né, que, em geral, são muito correlacionadas entre si. Então, acho que um alinhamento, né, maior da ciência da biodiversidade com a ecologia do ecossistema pode dar uma aproximação, inclusive, né, maior, né, da ciência da biodiversidade, por exemplo, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, etc. Isso ia trazer uma possibilidade de integração, né, uma unificação maior da ecologia. E, né, como eu falei, eu acho que a macroecologia, né, ela através de suas abordagens, alguns conceitos e vocabulários, né, que a física e a ecologia de ecossistemas já adotam, a gente poderia, né, ou teria a possibilidade aí de protagonizar essa integração, tá? Esse é o que eu penso. Existem algumas iniciativas nessa direção, né? A proposta do professor John Hart, lá de Berkeley, a MET, né, a teoria da máxima entropia da ecologia, que envolve, né, a descrição de padrões de energia, de partição de energia, né, junto com padrão de abundância, distribuição de organismos. Um trabalho que saiu esse ano também, do Menchu, que é um matemático, né, que faz essa integração entre teoria metabólica, né, esse scaling metabólico, né, e teoria e a MET, né, do teoria de máxima entropia da ecologia. Bom, e enfim, só para fechar, se vocês quiserem, né, conhecer um pouco mais sobre esse debate, né, eu recomendo esse trabalho do professor David Curry, lá do Canadá, né, que foi publicado no aniversário de 30 anos da macroecologia, né, na Global Ecology in Biography, chamado Onde Newton Poderia Ter Levado na Ecologia, que é justamente pensar um pouco nesse aspecto, né, de explorar essa visão, né, na ecologia. E esse é um trabalho nosso que a gente publicou no passado também, né, fruto de um evento que a gente participou, em que a gente, né, junta algumas abordagens, né, que a gente desenvolveu sobre essas aplicações, né, de física teórica em macroecologia. Ok? É isso. Eu queria agradecer, né, a vocês por terem acompanhado, né, e o meu agradecimento aqui especialmente para o grupo, né, de pesquisa que só cresce e tem dado frutos muito bacanas, né, uma interação muito divertida, muito frutífera. Os grandes amigos aí, o Ricardo, né, o Fabrício está aqui, o Bruno ainda não participou, né, mas o professor Zé Alexandre, né, que é o sênior, né, junto com o Carlos também. Enfim, tem uma galera muito boa que tem contribuído com isso aí. Ok? É isso. Obrigado. Eu passo agora? Nada? Tranquilo, estou chegando. Eu acho que consigo ver mais a janelinha do... Ah, a janelinha do Zoom. Eu ainda não tô, acho que não estou aparecendo. Olá. Muito obrigado, Cid, por essa viagem, né, histórica e epistemológica, fazendo esse paralelo entre a física, né, e a ecologia, e mostrando que, né, são, na verdade, duas faces, né, de uma mesma pesquisa, de uma mesma abordagem, ou seja, não tem como a gente fazer ecologia sem fazer física, né, existe uma conexão entre as coisas. Mas é muito interessante mostrar isso de uma maneira tão clara e tão precisa. Muito obrigado. Temos algumas perguntas aqui, né? O pessoal muito interessado gostando muito da apresentação, da maneira como tu, né, provocou insights e tudo mais. E aí, o Rafael e o Fábio
fizeram duas perguntas que se complementam, eu vou fazer para ti e depois tu comenta, tá? Então, Rafael dos Santos diz: oi, Cid, obrigado pela fala. Tenho um background em física e migrei para o doutorado em ecologia. Tenho percebido que um dos maiores desafios é romper as barreiras das tradições epistemológicas entre as disciplinas. Na sua experiência, quais as medidas que podemos pensar para promover cada vez mais esse diálogo? Então, um diálogo entre a física e a ecologia. O Fábio Cavalcante diz para a gente: professor Cid, parabéns pela explanação, mas como integrar conhecimento de diversas áreas se desde pequenos somos ensinados a compartimentalizar? Inclusive na educação básica, na faculdade, onde o conhecimento não é transferido de forma contínua. Muitas vezes as disciplinas não se comunicam. Acho que tu pode ir Isso. comentando. Joia, obrigado, Rafael, Fábio, pelas perguntas. Essa é a pergunta já com a resposta do Fábio, né? Essa falta de comunicação, né, entre essas áreas, né? É uma barreira essa educacional, né, assim, de formação, né? Eu estava, faz 5 anos mais ou menos, né, que foi proposto, né, uma medida provisória que mudava a maneira, né, que o ensino médio, né, orienta, né, dirige, né, os estudantes, né, para as áreas, né, e já desde o início propõe uma certa compartimentalização. Isso não ajuda em nada, né, essa aproximação. Eu acho que essa discussão tem muitos aspectos, né, mas assim, na superfície um problema é esse, né? Por exemplo, o material didático, né, da ecologia, ele já naturalmente tende a afastar, né, o estudante dessa forma de pensar, de procurar essa conexão. Eu acho que uma aproximação nisso logo no início, né, por exemplo, no ensino básico, ensino médio, etc., ia ser benéfica para os dois lados, né? Porque quando você aplica, né, alguns exemplos, por exemplo, você aplica exemplos de física utilizando dinâmica, né, ecológica, você usa uma equação uma função que você consegue, por exemplo, prever o momento de extinção de uma espécie, né? Eu acho que isso primeiro dá uma iluminação, né, uma iluminada maior para o aluno de cálculo, de matemática, de física, etc. E, né, já começa a sensibilizar, né, a cabeça do aluno, do cara que se interessa por ciências naturais, né, para essa perspectiva. Tem essa possibilidade que seria assim, uma coisa bem de formação mesmo. Mas, até lá, né, até a gente ter que a gente tivesse uma grupo, né, de uma geração que tivesse essa formação, a solução é a gente tentar se comunicar, né? Sentar na mesma mesa e trocar ideia. É complicado isso, né? Justamente por conta dessas diferentes maneiras, né, de enxergar os problemas, né? Eu tenho visto vários físicos alguns físicos que têm procurado resolver alguns problemas de ecologia e eles estão olhando para coisas que a gente nem olha. Nunca se interessou, na verdade. Nunca olhou. Uns padrões espaciais, por exemplo, né? A gente vem trabalhando há muito tempo com padrões espaciais. E aí tem alguns modelos recentes que, a partir de interações de espécies, né, surgem, né, emergem alguns padrões espaciais que, quando você olha algumas comunidades vegetais, eles conseguem capturar ou recuperar muito bem esses padrões. Então, quem está estudando, por exemplo, comunidades vegetais, geralmente não está enxergando dessa maneira, né? De como alguns princípios, né, básicos, eles determinam alguns padrões, alguns arranjos espaciais possíveis. A gente está muito mais olhando para os efeitos, né, de solo, de clima, etc., a morfologia da flor, da raiz, da folha, perda de água, etc., etc. Então, o foco é diferente, é um pouco diferente.
Então, tem que sentar junto, né? Para dizer, não, tudo bem, esse é um problema bacana, mas esse problema se conecta com esse tipo de questão que é debatida na área de ecologia, e pouco a pouco, né, esse diálogo deve, né, fluir de alguma maneira. Legal. Acho que talvez tu pudesse falar um pouco da tua experiência, né? Acho que duas coisas ficaram claras pela tua apresentação. Uma é a questão das colaborações, né, que tu acabou de falar, e a outra também é buscar essa leitura, né, especialmente desses textos clássicos, Uhum. dos, digamos, os precursores que fizeram essa articulação, né? Sim. Esse é um ponto, sim, né, que a gente vê muito claramente, né, quando tenta fazer essa busca, né? Bom, mas basicamente é isso, né? Tem que tentar quebrar essa barreira, né, individualmente, né? Uma coisa que eu gosto muito é dessa parte histórica, né? Eu gosto de ler os artigos antigos, né, das áreas que eu tenho interesse. E às vezes a gente vê coisas, por exemplo, que são, né, ideias que estão lá atrás e tudo que vem depois às vezes é uma reinvenção, né, com um nome novo, né, uma roda reinventada. Tem muito disso. Mas, por exemplo, nessa literatura específica, o que falta talvez seja uma preocupação, né? Porque é isso, né? Geralmente, né, algumas dessas iniciativas vêm de físico. E aí, eles não estão habituados ao nosso vocabulário extensivo, né? Enorme, de conceitos, de coisas, de organizações que a gente faz, que às vezes são meio malucas. E aí, toda a ideia flui na direção de alguns conceitos, por exemplo, como esse, pressão. O que significa pressão, né, em termos ecológicos, né? Densidade, beleza, densidade a gente conhece, né? O que significa pressão, né? O volume, será que isso tem a ver com a distribuição geográfica? Será que tem a ver com a taxa de expansão, né, populacional? Será que, sabe? Então, quando a gente começa a alinhar o vocabulário e tentar achar esses, traduzir, né? Traduzir, são linguagens diferentes. Então, como é que a gente aprende essa outra linguagem? Tentando fazer uma tradução para nós. E quando a gente consegue fazer essa tradução, as coisas começam a aparecer. E aí é quando você se dá conta de que, pô, isso aqui, você está falando isso aqui, isso é análogo a um padrão que a gente está lidando, será que isso aqui realmente não serve para a gente explorar esse padrão que a gente está acostumado, que ninguém pensou dessa maneira? E aí começa a abrir esses caminhos aí. Legal, muito bacana. Uma pergunta aqui do Rafael dos Santos de novo. Oi, Cid. Existe uma diferença fundamental nas probabilidades que aparecem na mecânica estatística, onde a probabilidade advém da nossa ignorância acerca do sistema, e da mecânica quântica, onde a probabilidade é intrínseca do sistema e não pode ser removida mesmo que tenhamos toda a informação possível acerca do sistema. Na ecologia, você acha que existe alguma diferença que seja análoga a essa? É exatamente a ecologia, isso aí. Né, uma incerteza no nível fundamental, né? Ou seja, tem um nível fundamental que existe uma incerteza insolúvel, né? E na ecologia, assim, né? Seja porque é altamente idiosincrático, né, do processo ecológico, né? Seja porque os bichos estão vivos, né? Estão tentando escapar, né? Estão tentando é, é, trair o acaso, né? Eles estão o tempo inteiro tentando trair o acaso. O acaso diz que um bicho com determinada constituição, determinado tamanho corporal, tolerância fisiológica, etc., ele deve estar num lugar. Mas aí ele desenvolve, né, outras saídas, né? Ele escapa disso com plasticidade fenotípica, com comportamento, com... e aí isso cria, né, essa incerteza, né, fundamental aí nesse nível ecológico também. Então é totalmente análogo nesse aspecto, né? Inclusive aquele exemplo lá do trabalho do Raimundo, né, da Márcia,
dos organismos quânticos, né? Ainda tem o efeito de que a própria presença do observador, né, ele pode alterar a posição, né, que é análogo, né, ao princípio de incerteza, né, de Heisenberg. Então, você vai lá, você vai observar uma onça pintada, quase ninguém consegue ver onça pintada no mato, né? O bicho ele detecta a gente e vai embora, nossa presença interfere. Então, assim, a gente precisa usar esses sinais, né? As pegadas, as fezes, capturar, telemetria, não sei o quê, para saber que está ali. Houve artefatos, né? Então, a gente continua num nível muito fundamental, né? No nível de observação, né? Uma incerteza muito grande. Né? E isso vai acontecer, na verdade, em qualquer relação, né? A gente encontrar uma relação de 99, né? 0,99 na ecologia, né? É mentira, provavelmente. Porque tem uma incerteza muito grande associada a tudo, né? Sim, sim. Legal. O Bini, né, o professor Bini fala que um R quadrado de 30% em ecologia é festa. Tá bom. A Rejane Santos Silva perguntou: Oi, Cid, obrigado por aceitar o convite, compartilhar as ideias e reflexões com a gente. É correto afirmar que essa abordagem adiciona um nível de complexidade para compreender padrões de diversidade? Quais seriam as limitações dessa abordagem? Ed, obrigado pela pergunta. Então, sobre esse nível de complexidade, assim, pode ser na medida que a gente não conhece ainda, né? A maioria de nós não está familiarizado com essa linguagem. Mas a distância entre ser complexo, né, e não ser complexo é até a gente aprender, né? Eu acho, por exemplo, que todas essas técnicas multivariadas, análises filogenéticas multivariadas, eu acho isso muito mais complicado, né? Só que a gente tem um treinamento maior para essas coisas, mais do que esses modelos. E, na verdade, assim, a gente tem uma dificuldade porque a apresentação, né, desses modelos, como a gente estava falando antes, eles são muito, muito frias, né? E não tentam fazer esses paralelos com os conceitos que a gente está acostumado. Então, a gente precisa desconstruir um pouco esses conceitos para enxergar um pouco isso. Então, assim, eu acho que tem algumas abordagens que são até mais complexas que a gente faz. Né? E se tem limites, é isso? Isso teriam limitações, né? Limitações. Sim, sim, tem limitações basicamente pela própria memória, né? Por exemplo, é sempre essa ideia, né? É um princípio básico, fundamental, né? A gente entende uma camada, né? Um exemplo perfeito para isso é a própria teoria neutra da ecologia. Se você olhar o livro lá se você olhar o livro do Hubble, nunca ficou claro para mim que ele tem essa intenção de destruir o conceito de nicho ou de minorar o conceito de nicho. Isso nunca ficou claro assim na minha leitura. Mas o que faz é justamente usar uma linguagem que a gente não está habituado. Se a gente considerar, né, essas diferenças, né, ignorar essas diferenças, e se a gente pensar nessa dinâmica puramente estocástica, a gente encontra isso. Então, isso é o que chama de zero force, né? É um padrão de força zero. Naturalmente, isso vai acontecer. Os bichos vão dispersar, vão nascer, vão morrer e vai acontecer alguma coisa. A força zero é essa. Então, dado isso, existem as interações. Daqui a pouco vai começar, né, a próxima parte da tarde sobre as interações. Estou ansioso para ver. Vai incluir outra camada. Vai acrescentar uma camada aí que vai perturbar essa força zero. É um atrito, né? Um atrito é essa bola rolando aí. Se a gente deixar, né, tudo acontecer ao acaso, teoria neutra, bola rolando sem parar. Mas tem atrito, tem interações, isso
torce um pouco, né, o que está acontecendo, isso muda um pouco o que está acontecendo. Então, a limitação é saber que, na verdade, muitas dessas abordagens, como são elaboradas para dinâmicas estocásticas ou sistemas que não têm, né, essa capacidade de trair o acaso, como é um organismo vivo, então tem que saber que esse nível, né, vai afetar também. Então, a força zero, a gente consegue entender essa força zero e é aquela ideia. Dado isso, o que é que a gente encontra depois? Não apesar disso. Né? A limitação é assim, na hora de a gente tá ciente disso, né? Dos pressupostos dessa aproximação. Né? Legal, legal, muito bom. Fernando Schmidt pergunta: na física, muitos dos princípios são frutos de abstrações de teóricos, né? Desculpa, tá mexendo aqui. À medida que o pessoal vai fazendo pergunta, mexa. De abstrações, então, na física, muitos dos princípios são frutos de abstrações de teóricos que levaram anos para ter uma evidência observacional, né? Por exemplo, os princípios postulados por Einstein. Na ecologia, me parece que fazemos o caminho inverso. A partir de observações experimentais, tentamos descrever padrões e seus mecanismos, né, consequentes. A questão é como trazer ou operacionalizar essa abstração da física teórica na ecologia. Bom, boa pergunta. Né? Como é que a gente operacionaliza isso? Eu acho que vai tendo a mão na massa mesmo, né? Fazendo mesmo, né? Tentando porque assim, a diversidade, né, de ferramentas é muito grande, né? Se um físico, né? O Rafael, né, era físico, o Fábio era físico, né? Primeiro tempo. Essa foi do Fernando. Não, eu lembro que alguém falou, acho que o Rafael, que Sim, perdão. tinha formação em física, né? Ele claramente vai ver que o que eu comentei de física ali são coisas do sumário do livro primário de física, coisas bem gerais. Então, a diversidade de abordagens é muito grande, né? Por isso que, de certa maneira, eu concentrei em algumas sub-áreas que eu acho que podem ser interessantes para a gente começar a olhar na macroecologia, principalmente a física clássica, porque ele dá, né, essas relações, né, mecânicas, né, bem diretas, bem simples. E se a gente encontra, né, um paralelo, né, desses modelos, né, assim, pensando no uso, né, pensando no uso como ferramenta. Então, a gente pode tentar fazer essa aproximação, como foi o exemplo lá do trabalho dos anfíbios que a gente fez. Então, mesma coisa na mecânica e estatística. Né? Máxima entropia, na verdade, tem um universo de possibilidades de a gente explorar a máxima entropia. Eu não coloquei porque eu fiquei com medo do tempo, mas eu tinha colocado um outro slide, que era um trabalho que participei, que foi liderado pelo Huanvi, né, o Juan Balcaba, que a gente usa, né, esse princípio de máxima entropia para prever distribuições de temperatura corporal, né, de lagarto. Então, se a gente pensar que os bichos eles têm propriedades, né, temperatura preferida, tamanho, forma, etc., umas propriedades biofísicas conhecidas, e eles estão dispersos, né, são dispersos num ambiente heterogêneo, com sombra e sol, a dispersão deles, né, e a posição que eles estão, segundo uma distribuição de massa e entropia, vai dar uma distribuição de tamanho de temperatura corporal. Né? Os bichos vão estar com temperatura corporal maior, outros menor, por conta da variabilidade, né, microclimática do espaço. E aí, quando a gente olha para as distribuições de temperatura corporal de populações, né, de campo, colocadas em campo mesmo, né, tem uma correspondência muito grande. Ou seja, tem um modelo, né,
zero force, né, de força zero de distribuição de temperatura corporal, baseado só na distribuição dele, e que capturava grande parte da variação de temperatura. Então, assim, só a parte de mecânica estatística tem um universo de coisas, né? Se a gente, para a gente fazer, né, para a gente fazer isso, aí a gente tem que ter um treinamento, né, de cálculo, de matemática, de cálculo avançado, né, que é difícil a gente encontrar na nossa área. Eu não tenho, conheço pouquíssimas pessoas que têm e são capazes de fazer isso. Mas é isso. Se a gente tentar fazer isso, também tem esse lado. Se a gente tenta fazer isso, será que a gente não está reinventando alguma abordagem que já foi desenvolvida? Se a gente se dá o trabalho de aprender, né? Cálculo 1, 2, 3, geometria analítica, tudo isso para poder desenvolver um modelo para um problema que a gente tem, e de repente, quando chega no final, é uma coisa que está, né, já desenvolvida. Então, tem esse problema, né? De repente compensa a gente conhecer um pouco mais, né? Essas caixas de ferramentas, né? Então, ao lado, a ecologia ela é campeã, né, de usar ferramentas de outras áreas, né? Da geografia, da economia, da química, né? A gente usa, né? Se apropriou, né, ao longo da história de várias ferramentas de várias áreas. Né? É só uma questão de a gente, né, encontrar, né, um contexto, né, para explorar. Né? Ou você tenta, a partir, né, do seu problema, tentar imaginar, né, como esse problema seria descrito, né, nessa outra literatura, e aí buscar, né, essa outra literatura, né, e aí você, de repente, encontra, né, essas ferramentas. Esse é um exercício que eu tenho feito. Por exemplo, eu tenho pensado, por exemplo, eu pensei um tempo atrás nessa propriedade de partículas, por exemplo, que você tem um grupo de partículas, então ela dispersa numa direção. E o próximo passo parte dessa posição, e elas vão expandir. Então, tem uma tendência, né? Tem ou seja, o que vai acontecer no passo seguinte, ela é resultado do passo imediatamente anterior. E aí, eu fui, né, um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu estava tentando entender, fazer essas conexões, né? Como é que se descreve esse tipo de processo. Né? E na física estatística eles chamam de sistema ergódico, né? A propriedade ergódica, que as coisas vão seguindo uma certa trajetória, né? Que é limitada por certos, né, limites, aí, certas barreiras impostas por restrições imediatas. Né? Por exemplo, e se a gente pensar isso em termos de evolução, né? A lagartixa, ela não pode, né, algumas gerações, né, seguintes, ela não pode mudar para uma coisa totalmente diferente, né, de uma lagartixa. A gente chama isso em ecologia de conservatismo filogenético. Mas isso, em física, se chama de propriedade ergódica, né, que é de você variar dentro de um espaço restrito, né, de possibilidades a partir daquele espaço. Então, talvez de tentar, como eu falei, fazer pouco a pouco essa tradução, identificar aquilo que a gente está buscando, para ver se já não tem alguma coisa muito parecida. Se não tiver, aí a minha sugestão é voltar para cálculo 1, 2, 3 e geometria analítica, etc., para conseguir. Tem acontecido lá, né, só para a gente citar uma iniciativa dos nossos colegas, o professor Paulo Inácio Prado, né, que inclusive conversou conosco ontem, tem, junto com professores da física lá da USP, e agora um grupo cada vez mais internacional, promovido essa integração, né, e colocado junto biólogos, físicos, para promover essa ponte. Exato. Legal. Essa é uma coisa que é super, super forte, né, super antiga na ecologia, né, que essa é a tradição do Lotka, né, de modelos populacionais, né, e aí
Só que agora tem toda essa parte de caos e sistemas complexos e dinâmicas complexas, etc., né, que o professor Paulo Inácio, a grande sumidade aí do Brasil nesse tema. Mas o que eu acho é que a macroecologia ela teria uma vantagem, né, sobre nesse tipo de exploração dessas ferramentas, por conta da escala, né, e da possibilidade de que a escala macro permite, né, a gente identificar essas tendências gerais e a partir dessas tendências gerais a gente olhar as nuances depois. Legal, legal. Várias perguntas aqui. O Bruno Vilela fala: parabéns pela palestra, Cid. Apesar dos benefícios que você colocou, vemos que ainda existe uma resistência muito grande na ecologia em relação a modelos teóricos, principalmente os que têm uma formulação matemática rigorosa. Essa resistência é muito menor na física ou na química, por exemplo. Mesmo que os modelos mais simples nessas áreas não sejam realistas, ao aumentar a complexidade dos modelos físicos e químicos, eles apresentam uma precisão impressionante, o que não acontece tão bem na ecologia. Você acha que a falta de aceitação e difusão dos modelos matemáticos na ecologia advém da complexidade ou contingências inerente ao sistema que limita uma maior precisão dos modelos? Também, acho que também. Bem, também. Porque a gente é habituado, né, treinado a ver as coisas, né, a ver os padrões, a observar, a testar, e a gente não tem ficado muito satisfeito, né, com essas tendências gerais, esses princípios mais gerais, esses modelos mais gerais, né. Então acho que sim, acho que em grande parte é por isso. Mas assim, isso é uma questão de percepção, né? Novamente, é por isso que a ecologia eu acho que tem essa vantagem, né? Porque a gente tem uma tendência natural, né? Eu acho que a gente aprende, na verdade, aprende a ignorar um pouco mais esses detalhes, né? E aí a gente se satisfaz mais com modelos mais gerais, né? Então, eu acho que é isso. Mas por exemplo, a questão da complexidade, né, dos modelos, né, ela pega de certa maneira na gente, porque é isso, né? A gente não consegue, a gente tem que, imagine o seguinte, a gente tem que descrever a gente fez isso agora, né? Ricardo está participando do trabalho, Fabrício está assistindo também, um grande abraço, do trabalho que está liderado pelo Juanve, com os morcegos, né? A gente tem que descrever uma dinâmica, né, de balanço de calor, né, que está sendo controlada pela, pelo metabolismo, a troca de calor com o ambiente, a forma do bicho. E aí a gente precisa usar algumas simplificações, porque os modelos eles terminam, não dá também para a gente querer, né, detalhar ou aumentar demais essa complexidade, porque as coisas terminam ficando intratáveis, né? Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio em que essa complexidade, que minimize a complexidade e maximize, né, o poder de entender aquele fenômeno, né? Então, a gente, enfim, esse talvez seja o mais complicado, né? E na hora de a gente tentar selecionar ou formular ou descrever, né? Ou escolher as variáveis, etc. É onde as coisas se complicam mais, né? Que a gente tem que tentar ser o mais, né? Verossímil, né? O mais plausível possível, mas também tem que ser tratado. Mas eu acho que sempre, enfim, isso é um desafio maior na medida que a gente tende a diminuir, né, ou aumentar a resolução, né, do problema. Aí os detalhes é que vão ser mais importantes na hora que a gente precisa entender
padrões mais escalas locais, escalas de paisagem, por exemplo, escalas de população. É por isso que a macroecologia tem a vantagem, eu acho, porque a gente tem uma capacidade de olhar para o geral mesmo, para buscar tendências gerais. Se essas tendências gerais, né, ou esses princípios gerais que a gente observa, eles não são, né, validados em escala local, mas pelo menos a gente sabe que ele está por trás de uma tendência geral que foi perturbada, né, que foi revertida por outros processos locais. E aí recai naquela ideia. Dado isso, né, então a gente parte para entender essas nuances, né? Enfim, não sei se era exatamente isso que estava na pergunta, mas eu fui divagando aqui. Não, legal, isso aí mesmo. É por a gente refletir junto. Uma outra pergunta aqui da Amanda Campos, que é membro também da organização do Comitê Local, mestra, e também está nessa busca de fazer essa ponte, né, entre a ecologia e a física. Então, ela diz: obrigada, Sidney, por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje, ótima palestra. Acho que o principal impacto de Hubble na forma de pensar a coexistência é que ele desconsidera diferenças. E nós, como ecólogos, biólogos, fomos treinados para enxergar e focar nas diferenças. Você poderia ressaltar as principais contribuições epistemológicas que poderíamos nos beneficiar da física, na sua opinião? Contribuições epistemológicas, você fala desse ponto de vista de... Eu acho que, assim, sempre teve, né? Sempre teve dentro da ecologia um conflito, né, constante, né, entre essas abordagens, principalmente por conta dessa origem difusa da ecologia, né, da história natural, da descrição, do método comparativo, né, que preza pela capacidade de olhar a diferença, e essas abordagens que foram introduzidas na ecologia, né. E a ecologia não tem muita... O biólogo e ecólogo, em geral, a gente tem sido meio alheio, né, esse olhar, né, epistemológico, né. Ricardo, eu tenho a sorte, né, a felicidade de ter professor, né, o professor Alexandre, que é muito ligado nisso aí, né, curte muito esse debate, tem avançado muito nisso. Então, mas de modo geral, a gente é meio alheio, né, a essas influências, né, dessas correntes. Em grande parte porque a gente não conhece esse histórico, né, de como essas áreas da ecologia foram influenciadas por diferentes formas de pensamento. Então, assim, o que eu coloquei aqui como sendo, né, esse método, né, mais racionalista, né, mais cartesiano, né, da ciência, ele vem daí, né, vem dessa corrente de pensamento que foi muito forte, né, matemática e física, né, existe uma relação, né, ontológica forte entre matemática e física, né. A minha computadora deu uma esquentada. E é só ou principalmente dessa contribuição, né, que vem, né, um pouco desse raciocínio, dessa forma de pensar na ecologia. E que ela vem sendo introduzida, ou foi introduzida, de maneira muito diferente, né, assim, ao longo da história. Né? Algumas áreas simplesmente nunca incorporaram, né, essa lógica dentro da ecologia. Outras se incorporaram, então, e aí hoje em dia essas coisas se misturam, se encontram, né? Por exemplo, nesse evento, né, que
que tem essa fotografia com um monte de gente, né? Tem os nossos colegas da fisiologia, né? O Carlos, o Neto, e uma das coisas que a gente entra em conflito na hora que a gente senta para conversar é justamente nessa visão, né? Visão individual, né? Da fisiologia, né? Do indivíduo é o foco de tudo, é onde está, né? A medida, e essa medida ela é do indivíduo, então é muito diverso entre os indivíduos e o objetivo é, de repente, entender essa variação entre os indivíduos e isso estaria relacionado às causas imediatas, né, dos processos fisiológicos. E aí, quando a gente tenta aplicar isso, a gente fala, não, tá, beleza, depois que você medir tudo isso aí, você me manda a média. Você dá uma média que a gente usa isso para relacionar com alguma coisa, fazer uma análise comparativa ou fazer uma análise estatística, etc. E aí o conflito está feito, né? Porque a média, né, que é enfim, é um médio, né? A média não é um valor inventado, né? Ela é o produto, né, da variabilidade. Ela é uma síntese da variabilidade. Então a gente precisa sintetizar de alguma maneira. Então, para a gente elevar o nível de espécie ou de população, a gente precisa sintetizar isso, agrupar, né? De alguma maneira, agregar essa informação de alguma maneira. Mas aí essa tradição experimental da física ela é muito pautada nisso, no desenvolvimento, essa propriedade vai mudando ao longo do desenvolvimento, e essa propriedade própria do indivíduo, embora ela seja, né, espécie específica, mas dentro da espécie a gente tem uma variabilidade muito grande e não dá para considerar tudo como uma coisa só. Enquanto a gente está olhando, né, para essas médias, para essas tendências gerais, e esse é fruto dessas visões diferentes, né? A macroecologia, o próprio Jim Brown, ele fala que ele é um handicap, né, em matemática, ele é um aleijado em matemática, né? Tanto que ele foi trabalhar com um West, né, Geoffrey West, que é da física, que desenvolveu toda essa parte dos scaling, né, dos métodos de scaling no metabolismo. Mas é isso, essa comunicação, ela trouxe essa perspectiva para a ecologia, né, para a macroecologia, e isso vai sendo disseminado, né, dentro da nossa área, pouco a pouco, né? E aí vai, né, criando esse ecossistema, né, que eu falei, essa diversidade de pontos de vista diferentes, que minimamente a gente só precisa ter ideia de que existe, né? E como cada um deles influencia cada um dessas abordagens, dessas áreas de pesquisa, né, específicas. Então, qualquer um desse trabalho que a gente pegar, né, sortear as apresentações que estão rolando aí nos resumos, nos vídeo resumos, etc., todos eles estão, né, ancorados numa forma de pensamento dessa. Ou tentando, né, misturar essas coisas, tentando aproximar essas coisas, método experimental com método comparativo, método observacional com experimental, enfim, fazendo essas composições, né, que são típicas da ecologia. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente entender, né, essas origens desses métodos, qual que é a lógica por trás deles, dessas abordagens, né, e a gente conseguir pensar melhor em como integrar essas coisas. E, e do ponto de vista de procurar, né, essa literatura, dessa informação, né, que a Amanda pergunta, assim, tem muita coisa, né, acontecendo, né, nesses debates. O único aviso que eu dou assim, né, é justamente tentar se preparar para traduzir, fazer essa tradução de linguagem, né? Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa sendo divulgada e sendo apresentada nessas abordagens da ecologia. Legal. Uma pergunta interessante aqui do Vitor Paranhos.
Parabéns pela palestra, Cid, cabeça fervilhando. Você enxerga algum possível subproduto inesperado da integração macroecológica da ecologia com outros programas de pesquisa? Por exemplo, seria possível pensar que uma maior compreensão das relações entre as macrocondições abióticas da Terra e o desenvolvimento da biodiversidade poderia fomentar estudos sobre processos análogos em exoplanetas? Já existem alguns papers incipientes sobre astroecologia e talvez essa integração possa elucidar possíveis padrões gerais no desenvolvimento da vida no universo. Tem muita coisa, né? Mas tem muita coisa rolando nisso aí, né? Mas eu acho que o que está mais forte nessas abordagens aí de astrobiologia, né? São uma concretização maior desses conceitos biofísicos. Eu acho que a gente ainda não chegou não sei, eu não acompanho realmente essa literatura, não, mas por exemplo, é um trabalho que saiu recentemente, eu acho, inclusive, que ele explica por que né, saiu no Science, esse artigo, recentemente, por que as plantas são, 2014, 2016, não lembro, por que as plantas são verdes, né? A maioria das plantas são verdes. Porque verde é o espectro de luz que tem mais, que tem uma energia maior. E aí, as conclusões que o cara chega, que a turma chega lá, que a equipe chega, é que, na verdade, uma razão para refletir luz, se não absorver o espectro verde, é porque ele desestabiliza muito as moléculas. Ele tem tanta energia que ele desestabiliza muito. Porque as plantas absorvem mais o azul e o vermelho, né? E deixa o verde de fora, como uma proteção, né? Para essa instabilidade molecular. E aí, uma das coisas que os caras começam a viajar com essas ideias é nisso, né? Bom, então, se a gente consegue entender, por exemplo, qual o tipo de radiação que afeta o planeta, então, se tiver um organismo autotrófico lá, que se alimenta de luz, então, né, teoricamente, a gente poderia deduzir qual que seria, né, a cor dele. Ou se a gente conhece, por exemplo, a pressão atmosférica e a concentração de oxigênio, se ele respirar oxigênio, se ele não respirar oxigênio, né? Aí já precisa de outras ideias. Mas se ele respirar oxigênio, então a gente consegue, teoricamente, prever o tamanho dele, o tipo de respiração, né, que ele pode ter, né, ou pelo menos o range de tamanho que pode existir. E aí, o pessoal começa, né, a criar, né, cenários, possibilidades dos indivíduos, dos organismos, dos tipos de organismos que existem. Teoricamente, né, é uma ideia boa, né, que daria para pensar, por exemplo, como essas coisas fazem o scaling, né, que é as coisas que a gente tem conversado, né, de scaling, fazer o scaling do processo biofísico para macroecológico, como é que esses scalings seriam, né? Eu nunca vi nada nisso, mas é uma ideia boa, Vitor. Legal. Obrigado. A gente está começando a se aproximar do fim, né? A Maria Hirtfeld pergunta: Cid, obrigado pela exposição. Qual te parece seja o limite epistemológico, não ontológico, do arcabouço da física para compreender questões inerentes aos sistemas ecológicos? Eu vou... responde essa pergunta. Aí depois eu passo para a última. Eu acho que os limites são aqueles impostos pela própria epistemologia mais diversa que a gente tem na ecologia. Eu nunca iria acreditar ou propor defender uma substituição, né, de uma forma de pensar ecológica que fosse diferente da nossa. Mas é mais uma ideia de enriquecer o que a gente, esse ecossistema de métodos de pensar que a gente tem, enriquecer mais e tentar tirar o máximo proveito. É mais isso. Essa talvez seja a grande mensagem, né, do trabalho, que a gente
a gente já é, né, epistemologicamente, provavelmente a área mais diversa da ciência. Então, qualquer uma dessas abordagens, na medida que a gente reforça elas, ou fortalece elas, a gente ganha insights novos, né? Ou com a medida que a gente interage essas coisas. Por exemplo, eu falei do método comparativo, né, com os modelos, né? Esses modelos evolutivos que tem hoje, né, os caras conseguem fazer absurdo, né, com pesquisa em macroevolução, né, de reconstruir padrões ancestrais biogeográficos, e isso é uma loucura, incrível. E isso é um resultado desse casamento, né, desse método comparativo com esse método de modelo, baseado em modelo, baseado em princípios gerais, né, ou tendências gerais, ou modelos básicos. Então, a gente está, né, naturalmente habituado, né, a pensar um conjunto de problemas complexo, com conjunto de ferramentas epistemológicas, né, muito complexo. Então, é muito mais uma defesa de a gente fazer mais uso dessas abordagens do que de abandonar uma ou outra ou focar em uma ou outra, né? Então, assim, vai ter limites, por exemplo, né? Que são esses impostos justamente por essas outras abordagens que a gente tem em ecologia que trouxeram a gente até aqui. Legal. Esse teu discurso, inclusive, né, dialoga, mais uma vez, com o comentário que o Paulo Inácio fez ontem, né, a partir do artigo lá, liderado pelo Bruno Travassos, com a participação do Paulo Inácio e do Charbel, Exato. né, sobre a questão, justamente, do pragmatismo, né, em ecologia, que eu acho que na tua exposição seria representado por aquela, né, conjunto de abordagens que a ecologia faz e que torna a ecologia tão rica. Exatamente, Legal. exatamente. Porque às vezes dá essa impressão, né, de que eu estou defendendo aquela posição que ele falou de axiomática, né, da ecologia. Somos atacados, né, por não Na pensar verdade, assim. é que eu acho que essa abordagem ela tem um potencial de dar contribuições, como já tem dado, grande. Se a gente explorar mais e conseguir combinar ela mais com as coisas que a gente tem, que necessariamente recai sobre essa abordagem que ele chama você falou agora a palavra, me fugiu a palavra. Pragmática. Pragmática, obrigado. Perfeito. Legal, muito legal. Essa última pergunta vai para mais um fator do teu currículo que eu não citei, que é o Cid é pai da Alice, né? E aí, a pergunta do João Alencar diz o seguinte, né? Obrigado pela apresentação. É curioso que em séries iniciais de ensino a disciplina é ciências, com conteúdos de física, química e biologia. E aí, quando avançamos no ensino médio, as ciências são separadas. Comecei a refletir aqui sobre se a inversão desse modelo de ensino poderia ser um passo inicial nesse sentido. Por exemplo, né, aprender conceitos básicos de cada área e no ensino médio passar a olhar para a integração dessas coisas. Pode comentar como você percebe a influência da estrutura na nossa dificuldade atual de conectar as ideias? Ô, João, obrigado pela pergunta e comentário. Assim, essa é talvez das coisas mais cabeludas, mais complexas que tem, né? Porque, assim, envolve coisas que eu não tenho a menor ideia, né? De neurobiologia, de como o desenvolvimento cerebral, aprendizagem dessas crianças. Eu sei que, por exemplo, tem vários países, né, que estão mudando um pouco esse currículo e deixando as disciplinas mais abertas e mais transversais, né? Acho que Finlândia é um país que tem ido nessa direção.
Então, assim, eu não seria, né, honesto, né, em responder o que é que eu acho disso, porque eu acho que envolve essas outras questões de aprendizagem, assim, de como é que funciona, né, o desenvolvimento da cabeça das crianças. Mas, assim, eu acho que a gente concorda que a compartimentalização, né, posterior, sem algum diálogo, né, entre essas áreas, ela não é tão boa. Eu tenho usado algumas vezes uma frase que, para minha sorte, né, ela foi repetida pela professora Mercedes Bustamante, né, na mesa que ela coordenou, que é justamente aquela, né, que o problema, o mundo tem problemas, né, e a universidade tem departamentos, né. É uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, principalmente os calouros, né, para eles, né, saírem dos limites do departamento e dialogarem com todas as áreas, né, com a sociologia, com a economia, com a agronomia, com a física, com a matemática, eles não ficarem restritos, né. E, e a gente tem tentado, né, tem tentado estimular pelo menos, né, na minha condição que eu consigo fazer é mais isso, principalmente aproveitando esses calouros e instigando esse tipo de interface. Mas assim, é muito, também seria muito cruel, né? Por exemplo, culpar os professores por não estarem buscando essa, esse diálogo entre as áreas na escola, né? Se a gente pensar, por exemplo, como o professor é tratado no Brasil e o que eles têm que fazer como eles têm que se virar para dar aula que eles dão. Então, não dá para culpar o professor, não dá para, não sei se dá para culpar a escola, não sei se tem um culpado, assim, né? Bom, tem, a gente sabe. Mas, é, mas em termos de formação, assim, em termos de pedagógicos, né? Eu, eu não sei. Eu acho que falta essa comunicação, mas não sei até que ponto, sei lá, inverter essa ordem, se isso é bom, se é ruim. Mas, enfim, a gente precisa aumentar a conexão, com certeza, aumentar essa transversalidade, né? Essa transversalidade, com certeza. Beleza. Então, a gente está chegando ao fim, né? Eu vou te dar o espaço para tu encerrar, mas chegou uma última pergunta aqui do nosso amigo Dilermando Lima, e aí ele diz, como lidar com as Dile, propriedades emergentes dos sistemas ecológicos? E aí tu pode comentar essa pergunta e fazer o encerramento. desculpa, sobre propriedades emergentes, Como lidar com essas propriedades emergentes nos sistemas ecológicos? cara, a gente lida constantemente, né? Na verdade, né? Se a gente sair é porque tem essa construção, né, assim, conceitual, histórica da holismo e reducionismo, emergentismo dentro da ecologia. Mas, na verdade, toda vez que a gente usa um parâmetro agregado, né, a gente tá descrevendo uma medida, um padrão emergente, né? Então, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes só não se dá conta de que essas medidas, né, ou essas propriedades que a gente está descrevendo são propriedades emergentes, né? É porque essa a ideia ela é muito mais conversada, né, muito mais debatida dentro por exemplo, da ecologia de ecossistemas do que nas áreas de biodiversidade, na ecologia da biodiversidade, na ciência da biodiversidade. Porque padrões de ecossistemas são essencialmente emergentes, né? E
os fluxos, né, os estoques, né, tudo isso enfim, são propriedades agregadas e que a gente não deduz dos indivíduos, né? Elas só conseguem ser medidas descritas do conjunto. Então, a gente está agregando o tempo inteiro, né? Nível de população, né? Densidade, isso é uma propriedade, né? Ao meu ver, por definição, é uma propriedade emergente, né? Da agregação dos indivíduos. Todas essas medidas de diversidade, a própria diversidade, né? Medida de diversidade, né? Quer que seja isso, ou qualquer que seja essa medida, ao meu ver, isso é uma propriedade emergente que a gente lida. A gente só precisa, né, muitas vezes, se dar conta, né, disso e conversar. Enfim, fazer essa ponte entre esses elementos, né? Por exemplo, a ideia de diversidade mesmo, né? Historicamente, né, ela tem essa conexão muito forte, né, com a ecologia de ecossistemas, através daquelas medidas de diversidade baseada em teoria de informação, né? Mas a interpretação, né, dessas medidas de diversidade, né, tal qual elas foram propostas, elas foram sistematicamente perdidas, né, ao longo do tempo, né, porque elas estão a ideia da diversidade, um índice de Shannon, né, de diversidade, né, baseado em teoria de informação, etc., era uma medida de potencial, né, diversidade potencial agregada ao nível do indivíduo, né, como se o indivíduo, né, quanto de informação sobre, né, o sistema está concentrado no indivíduo. Então, essa é uma medida que fala, né, a língua da ecologia de ecossistemas, mas ela foi adotada pelos ecólogos de comunidade como um índice, só um índice, sem levar em conta, né, essa propriedade, a lógica por trás dela. Então, às vezes essas coisas se perdem, né, como se fosse uma informação que é passada para um campo, meio que o contexto dela se perde, você tem só um vocábulo, né, como a gente tem, né, um vocábulo que descreve, tem um contexto histórico, mas a gente usa assim, meio que cotidianamente sem refletir, saber a origem dele. Então, ele fica só como um termo, né, como um número, 2,4, sei lá, então, essa diversidade. Então, eu acho que a gente, grande Dila, na verdade, está lidando o tempo inteiro, né, com essas propriedades. É isso. Um grande abraço. Legal, então. Quer fazer alguma Bom, você pediu para eu fazer um mensagem fechamento. Bom, não, final? eu queria agradecer, né? Eu esqueci de comentar, você falou que eu sou o pai da Alice. A Alice está indo muito bem em matemática, inclusive, para minha felicidade. É muito bom. Já não vai Mas ter esse handicap aí. ela vai me dar um suporte. Mas eu só queria agradecer mesmo o convite, né? Dizer que o evento está sensacional. Agradecer a todo mundo que participou, né? Que mandou pergunta, que assistiu, que acompanhou aí, que curtiu. Enfim, né? Eu estou aí disponível para mandar um alô, comentar, contatar, trocar ideia, sempre que precisar. É isso. Parabéns, Ricardo, aí pelo evento. Parabéns a todos da organização. Obrigadão. Beleza, Cid, muito obrigado. Linda palestra, linda conversa. A gente agradece demais. E agradecemos a todo mundo aí. E nos vemos logo mais, né, com a mesa sobre as implicações ecológicas e evolutivas, né, das redes de interações, coordenada aí pela Karine Emer. Então, até logo mais. Muito obrigado.